internautas de áudio e vídeo do Canal 5 e a FEB TV Canal 4. Então é com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui hoje para iniciarmos esse projeto que denominamos Autoencontro. O nome já é sugestivo, é um encontro com você mesmo. Então, vamos embarcar nessa viagem? Vamos nesse momento agora realmente buscar esse autoencontro. Está preparado? Quer se deparar com você mesmo? Então, nós estamos aqui, uma equipe de trabalhadores aqui da Federação Espírita Paraibana. O meu nome é Lúcia Souto, sou psicóloga, sou trabalhadora, como já falei, aqui da Federação Espírita e de todas as outras casas que nos chamem, que nos procurem. Sou monitora de ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, EAD, que é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, da Federação da Casa Espírita Maria Nazaré e Mangabeira, certo? E também participamos da Associação Médica Espírita. Então, é dessa forma que nós vamos agora apresentar e vamos passar aqui para a Josiméria Honório. É um prazer estar aqui interagindo com vocês, internautas. Me chamo Josi, sou monitora de ESD no Centro Leopoldo Cisne, do EAD aqui na Federação e palestrante do Movimento Espírita. Nossa proposta aqui é facilitarmos esse conhecimento de você mesmo. É uma proposta inovadora que, através da pergunta 919, lá do Livro dos Espíritos, a espiritualidade já trazia para nós, conhece-te a ti mesmo. E nós estamos querendo facilitar esse autoencontro, nós aqui, vocês aí, interagindo com perguntas, com sugestões, para que possamos fazer esse programa. Boa tarde, caros amigos internautas. Sou Josefa Vênus de Amorim, psicóloga, trabalhadora espírita, monitora. Estamos aqui participando desse projeto de autoencontro, face à demanda e questionamentos da coletividade. E nesse momento estamos à vontade, estamos à disposição de vocês para perguntas e as devidas respostas, assim espero. Sim. Boa tarde a todos os internautas que nos acompanham nesse momento. Meu nome é Dalvani, sou psicóloga, sou trabalhadora da casa daqui da Federação Espírita, palestrante, tanto da Federação Espírita como em outras casas espíritas, participante de grupos de estudo. E nesse momento estamos aqui para partilhar com vocês, estou aqui para partilhar todo o conhecimento dos estudos da psicologia espírita, que nos dá esse contributo para esse autoencontro, para esse encontro conosco mesmo, que muitas vezes a gente sozinho tem essa dificuldade de fazer. Por isso que nós estamos aqui para, junto com vocês, nos encontrarmos. Muito bem, agradecida. E então, nós gostaríamos de explicar aqui para vocês como surgiu a ideia deste projeto, deste autoencontro. Então, este projeto ele surgiu através da demanda de várias pessoas, as casas espíritas, a Federação Espírita, aos diversos tratamentos que as casas oferecem. E sendo assim, percebendo esta demanda, percebendo os conflitos existenciais de muitos que procuram estas casas, nos reunimos e percebemos a necessidade de levarmos um pouco mais, ou de favorecermos um pouco mais este momento para que você possa se conhecer um pouco a mais, para que você realmente possa
entender um pouco mais de si, para favorecer as suas ações preventivas no que diz a respeito aos aspectos de ordem emocional, para que você possa sensibilizar-se até para a vivência tanto intra como interpessoal, certo? Baseada sempre nas leis divinas. Somos todas profissionais da área de psicologia, como todas falamos, mas acima de tudo somos espíritas. E através dos conhecimentos oferecidos pela doutrina espírita que nós queremos aqui também favorecer a vocês este autoencontro. Então venha ter aqui conosco, possa fazer as suas perguntas, fiquem à vontade, que nós vamos aqui, na realidade é um bate-papo, algo muito descontraído, mas que realmente possa chegar até você. É esse o nosso interesse. E a sua participação é realmente fundamental. Então, para isso, nós vamos tentar introduzir aqui hoje, até para que a gente possa entender a importância dos estudos psicológicos. Então, nós vamos procurar ver aqui junto com as colaboradoras a importância dos estudos psicológicos na perspectiva da doutrina espírita. Como foi que surgiu? Qual a diferença que se dá, certo? Esse diferencial, existe esse diferencial da doutrina espírita ou melhor, da psicologia espírita para a psicologia comum, digamos assim. Como todo bom programa, né? Vamos começar com esse diferencial fazendo a nossa prece, para daí nós prosseguirmos. Então vamos nos harmonizar, nos acalmar física e psiquicamente e elevarmos os nossos pensamentos a esse Deus de infinita misericórdia, para que desça sobre todos nós esses fluidos benfazejos, refazendo nossa matéria e o nosso psíquico. Que possamos assim, Pai, nos harmonizar e nos sensibilizarmos para recebermos esses ensinamentos que os espíritos superiores estão aqui a nos intuir para contribuir para o melhoramento espiritual de cada um de nós, seres encarnados neste planeta. Que a paz, que a luz do Divino Mestre se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Aproveitando o ensejo. Continue com a palavra, Josi. Lúcia, é interessante quando a doutrina ela traz essa visão dessa psicologia espírita a partir da publicação das revistas psicológicas, que era um periódico onde era escrito, colocado lá, todas as experiências dos fenômenos que eram ditos anormais, que teve ao longo da humanidade, e Kardec, ele trazendo pelas orientações dos espíritos superiores, que todos esses fenômenos espíritas, nós podemos denominar de fenômenos puramente psicológicos. E aí ele intitula a revista Espírita e dá um subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. Quando ele intitula Jornal de Estudos Psicológicos, ele está fazendo uma diferença, porque na época a psicologia tentava ser ciência, e vamos lembrar Pavlov, Wundt, mas ele trazia a nível da fisiologia, o cérebro comandando, dando todas essas percepções, atenções, memória. E a doutrina, ela traz não esse cérebro, mas ela traz um ser espiritual que, através desse cérebro, vai trazer todas essas atitudes ou fatores psicológicos. Então, a grande diferença que nós vamos ter aí da psicologia espírita para a psicologia acadêmica é que, para a academia, toda a causa está no cérebro. Para nós espíritas,
a causa é o espírito. E o cérebro, ele é o efeito, é a forma que o espírito se comunica nesse mundo material. Muito bem. Então, Josi, sendo assim, de que forma o espírito desenvolve suas potencialidades, tanto morais ou intelectuais? Então, já que a psicologia espírita diz que o espírito é que realmente é a essência, é de onde vem, não o cérebro. O cérebro seria a forma, a gente poderia aproveitar aqui para que vocês pudessem compartilhar, Dalvani, nesse momento. O processo reencarnatório, Sim. ele nos favorece, ele nos dá essa oportunidade de desenvolver esse potencial que todos nós temos muito latente em nós mesmos. Então, a partir desse potencial, desse processo, por exemplo, estamos aqui, nós que estamos aqui todos no planeta Terra, nós temos essa oportunidade de nos encontrar através de quê? Através dos estudos, através das nossas relações interpessoais, através dos nossos processos, onde nós procuramos ajuda com os profissionais de áreas de psicologia ou áreas afins e, principalmente, desenvolver o nosso intelecto através do processo de estudo, dos estudos. Mas aí o que dificulta a esse encontro conosco mesmo, o que dificulta a o desenvolvimento dessa potencialidade, são as nossas imperfeições morais. Por que as imperfeições morais? Somos imperfeitos, mas por o fato de sermos imperfeitos, vamos parar nessa imperfeição? Vamos ficar nessa mesmice? Não, aqui estamos para isso. E aí, a bondade divina é maravilhosa quando diz, vai e procura te melhorar. Procura esses viés que tem nessa amplitude desse planeta Terra para que a gente possa desenvolver esse potencial tão latente que está em nós mesmos e o nosso intelecto, que também tem muito poder. Quer dizer que esses processos reencarnatórios realmente favorecem ao desenvolvimento, as potencialidades intelectuais e morais. Sim, porque assim? Cada vez que voltamos, nós temos essa oportunidade. Mas para nós, essa oportunidade nos é dada a partir de nós mesmos. Somos nós que procuramos esse melhoramento. Muito bem. Aí eu penso, qual a contribuição, então, que a psicologia espírita oferece dessa forma, dentro dessa perspectiva, dentro desse processo reencarnatório, Vênus, por exemplo? Sendo o homem um ser revestido de corpo, de alma e de perispírito, né? Sendo esse corpo só esse envoltório material, e aonde a psicologia científica da academia se limita a esse corpo material, mas sabendo que esta alma, este espírito, ele já existia antes, então é que ele traz em seu bojo tudo o que ele já passou, tudo o que ele já sofreu, toda a problemática das suas outras encarnações. Neste momento, essa contribuição da psicologia espírita para este ser é exatamente esse despertar, esse chamamento para se conhecer, para que ocorra um processo de evolução. Mas ele não lembra, não é, Vênus? Assim? É dado, e graças a Deus nos é dado, o esquecimento do que fomos no passado. Até porque essa lembrança poderia dificultar muito mais esse progresso atual. Mas é dado esse esquecimento, mas no entanto nós trazemos algo que às vezes nós pensamos, não, eu acho que eu lembro, eu acho que eu já vi, eu acho que eu sei disso. Na realidade são pequenas lembranças que nesse momento é dado a gente antever isso até para o nosso melhoramento. Nós ainda não somos capazes de conhecer totalmente o que fomos no passado.
E essa oportunidade agora é para vivenciarmos as nossas dificuldades nesse momento, no lugar onde estamos, na ocasião que estamos, nas ações que praticamos. Esse é o melhoramento, essa é a evolução. E a psicologia espírita contribui para isso, porque aí nós sabemos que o homem é um ser religioso. Mesmo que ele não tenha nenhuma religião, ele é um ser religioso. E esse ser religioso, ele busca algo, mas o que é que existe? Eu sou apenas isso e a vida é só isso? E nessa busca, ele vai também se autoconhecendo. Mas por que eu sou tão egoísta? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? Sim. E então, a finalidade ou o objetivo maior de estarmos aqui nesta conversa é exatamente para a gente ter essa coragem de nos autoconhecer. Pois bem. Eu queria só complementar, né, a fala do que foi dito aqui. É interessante que a doutrina nos traz algo que ele diz para a gente, que não existe o acaso. Sim. E aí a ciência, né, e eu vou falar assim, a psicologia, que é a da academia, ela traz que o nosso psiquismo ele é determinista. Então, se eu faço algo, eu não faço por acaso. Eu faço porque anteriormente houve um desejo, um pensamento que me levou a fazer aquilo. E aí nós começamos a repetir. Quando nós trazemos para a doutrina espírita, né, lá 1857, que ela é colocada, é sistematizada, ela já nos diz que não existe o acaso, que é como um elo de corrente. Então, nossos pensamentos, nossas atitudes são sempre consequências e o que está acontecendo de uma vida anterior. E aí nós lembramos André Luiz, no livro Ação e Reação, onde ele coloca que nós somos regidos pela lei de ação e reação. Então, psiquicamente, nós estamos a repetir comportamentos quando não compreendemos o porquê dessas atitudes e nós vamos nos posicionando na vida dessa forma, agindo e reagindo num padrão, porque está todos esses conhecimentos, como o Vênus colocou aqui, graças a Deus que não nos lembramos, mas nós não nos lembramos, mas ele está lá em algo que a gente chama o inconsciente, que aí nós recalcamos ou reprimimos. E aí, por isso que é colocado, nós trazemos a cada reencarnação, como o Dalvani falou, essas dificuldades que nós estamos denominando, que a doutrina chama as nossas imperfeições. Pois é. E dentro dentro dessas imperfeições morais, a gente pode, a gente pode pontuar algumas, por exemplo, o egoísmo, o orgulho, a raiva, a inveja, dentre outras. E Emmanuel, ele tem uma frase de Emmanuel que eu achei fantástica, ele diz: o egoísmo tem que desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. Veja o quanto as imperfeições morais, o quanto nós ainda somos desligados ou invigilantes conosco mesmo, para ainda carregar esse fardo de todos esses sentimentos, nocivos, arraigados em nós e que atrapalham tanto o nosso progresso moral e intelectual. Dalvani, assim, eu fiquei pensando, então como reconhecer que você é egoísta? Porque tem muitas pessoas, aqui mesmo na federação, nós nos deparamos com essas situações em salas de educação do sentimento, e em outros momentos de atendimento, onde, quando se começa a falar a respeito do egoísmo, as pessoas dizem, mas eu não sou egoísta. Né? Isso realmente é algo que não me pertence, né? Uma linguagem mais atualizada. Nisso não me pertence, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que sou muito desprendida, eu sou uma pessoa que realmente não penso só em mim. Então, como? Para que quem está lá do outro lado nos ouvindo,
Né? O propósito é esse. Como a gente reconhecer e também, diante de tudo que se foi colocado aqui, muito bem colocado, eu fiquei pensando, de repente, quais são as consequências as consequências morais e filosóficas, certo? Diante desses fatos espíritas, do que a doutrina espírita nos oferece. Porque é um novo, a nossa percepção, ela tende a se alargar a partir do conhecimento e a partir principalmente da compreensão destes conhecimentos. Então essa percepção, ela tende a se alargar. Então eu fico pensando assim, quais as consequências morais, quais as consequências filosóficas destas revelações que a doutrina espírita nos oferece e de que forma o internauta pode realmente dizer, será que eu sou egoísta? É o autoencontro, viu, gente? Vamos lá, não vamos temer, isso é um dado assim fundamental. Não saiam, não corram, porque esse momento é importante. Veja bem, todos nós, né, somos egoístas de alguma forma, todos nós temos. Então, o que é que dificulta a gente ver esse egoísmo em nós mesmos? Porque nós não olhamos para nós mesmos. Nós olhamos para o outro. Nós olhamos o defeito do outro. Nós temos muita dificuldade de mergulhar em nós mesmos, para vermos, para nos conhecermos. E um dos pontos, um dos pilares para que iniciássemos esse olhar para nós mesmos, seria, primeiro, a humildade, a simplicidade, o parar e dizer, eu preciso olhar antes para mim, para depois ver o outro. Porque nós sabemos, enquanto psicólogas, que nós estamos muito, o tempo todo, projetando as nossas dificuldades no outro. E como nós não nos olhamos, nós só vemos o outro, então nós não enxergamos esse egoísmo arraigado em nós. Mas todos nós temos. Partindo para a parte filosófica, né, as consequências filosóficas, veja bem, a filosofia é um dos pilares da doutrina espírita. Graças à filosofia, nós encontramos, nós temos hoje, nós somos respaldados com as respostas assertivas dos espíritos, dessa interação do mundo espiritual com o mundo material, através dos espíritos, dos fenômenos espirituais. E nessa interação nós podemos compreender, e a filosofia através de quê? A filosofia nos traz esse arcabouço, e aí vem a ciência que complementa com uma vasta literatura, trazendo todo esse conhecimento para todos nós de que o homem é imortal, de que existe a imortalidade. E graças à filosofia, graças à ciência, graças a Deus que existe essa imortalidade, que esse processo reencarnatório. Cada vez que a gente vai, a gente volta também e procura se melhorar. E das questões morais, as questões morais são as leis divinas. Nós temos muita dificuldade, embora saibamos, compreendemos, estudamos essas leis morais, que são escritas, vamos dizer, a partir de Jesus, essas leis morais, mas nós temos muita dificuldade de seguir as leis morais. Existe realmente uma grande dificuldade. Muita dificuldade. Então, essa questão dessa dificuldade, a gente percebe também, a Josi falava anteriormente, na questão do próprio inconsciente, e que a gente já entra nesse ser psíquico, nessa questão perispiritual. Então, esse inconsciente, a gente poderia dizer que seria o próprio perispírito, a questão atávica
atávica, não é? Que dentro da doutrina espírita a gente fala muito dentro dessa questão atávica. Então, qual seria, digamos, esse diferencial entre o inconsciente e as questões atávicas? Seria questões mais de ordem culturais? Será que realmente esse inconsciente que todos nós trazemos, né, que a psicanálise ela vai até a vida intrauterina e que de repente a doutrina espírita chega, isso é uma consequência filosófica, não é? E moral também, aí ela diz, não vai até a vida intrauterina, tem muito mais, vai muito mais além. Então isso aí realmente vai mexer com o indivíduo, mais além do que a vida intrauterina. Então nós não somos só isso aqui. Então temos esse inconsciente, tem essa questão atávica. Como é que vocês veem essa questão? O que é que a gente pode colocar para o nosso internauta a esse respeito? A questão do perispírito, que o perispírito é essa parte, que é a energia, que é uma forma de energia que está no ser, já que nós temos corpo, perispírito e espírito, o perispírito seria como a ciência, o inconsciente é para a ciência, o perispírito seria uma espécie de inconsciente. Mas não é bem inconsciente, porque nesse perispírito ele parece um mata-borrão, ou um borrão, em que tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, estão registradas nele. No momento em que reencarnamos, esse registro, ele está ali também. O que nós fizemos há 10 encarnações passadas, está tudo ali registrado. Então, para a psicologia, seria um inconsciente, né? Está guardado, porque o inconsciente é aquilo que nós não queremos ver, não queremos saber, não estamos preparados para visualizar. Certo. Tanto que em qualquer terapia, aquilo que está no inconsciente, ele vem muito, muito lento e só no momento em que a pessoa está bastante fortalecida para receber isso aí. Então, esse perispírito que traz toda essa leitura, todo esse conteúdo de todas as encarnações, no momento em que reencarnamos, ele traz as questões emocionais, as questões morais, estão todas com ele. Não foi a morte física que acabou com tudo isso. Aí nós queremos aproveitar aqui e agradecer a sua participação, e tem um internauta aqui que ele pede para que a gente possa realmente explicar o que é psiquismo e o que é atavismo. Então a gente já pode realmente falar. É interessante, para entrar nessa questão, que a gente tenha em mente que tudo que está indo para esse inconsciente um dia foi consciente. A gente dá a impressão que o consciente é algo que a gente desconhece. Apenas nós esquecemos. São muitos estímulos, todos esses estímulos são significativos e nós vamos nomear alguns que vão estar presentes, no caso, as situações que foram boas ou aquelas situações que foram ruins, que nos marcaram bastante, então a gente deixa isso mais presente. Às vezes outros que bastante difíceis, nós vamos relegando. E aí nós vamos trazer a questão do atavismo. Quando nós estamos nos referindo à mente, para nós espírita, ela é a representação externa do perispírito. É a forma como nós vamos trazer, como o Vênus colocou, todos esses conteúdos que estão lá registrados, que estão misturados das nossas longuíssimas existências, e que os fatores aqui externos vão acontecendo, vai fazendo com que nós vamos acessando esses conteúdos. O atavismo seria comportamentos que nós trazemos, que ainda é das nossas primeiras encarnações, como estávamos lá ainda, aquele homem primitivo da caverna, que nos guiávamos muito pelos instintos. Por isso que as emoções, ela traz muito essa parte instintiva. Muitas vezes a gente diz, como é que eu fui capaz de agir daquela forma? É porque a emoção, ela é muito orgânica, fisiológica. Então a gente age e depois é que vem o crivo
do raciocínio, que é a parte psíquica. Quando eu falo de sensação, eu estou falando do organismo. Quando eu falo de percepção, eu estou falando dos processos psíquicos. Então, o atavismo são esses comportamentos que nós ainda persistimos, que foi lá dos primórdios, é mais ou menos a síndrome de Gabriela. Nós nascemos aqui assim, você assim, você sempre assim. Sem querermos mudar. Pois bem, ainda temos mais a participação aqui e tem pedindo para que possamos explicar o que é self, né, ego e superego. Não é? Então as pessoas estão querendo se aprofundar mesmo na questão. Estou gostando de ver, viu, gente? Então não vamos fugir, vamos nos aprofundar. Então realmente a gente vai colocar aqui para vocês, para que a gente possa realmente passar essa questão. Né? Nós agimos assim, ataficamente, de forma atáfica, é natural do ser humano. Então, nesses processos, não é isso, Josi? Dessas reencarnações, isso é uma consequência. Então, nesses processos reencarnatórios, o indivíduo vem, ele aprende e ele vai realmente percebendo, não é? Porque esse campo dele vai se alargando e ele vai se modificando, self, ego e superego, certo? Então, é importante que aí a gente entenda também, vamos atender aqui ao nosso internauta que fala a respeito, que quer saber mais, self, ego e superego. Interessante que na psicanálise, nós vamos encontrar as instâncias id, ego e superego. E é até importante porque nesse instante aí a gente faz a diferenciação. Esse id, quando Lúcia está falando de Freud, ele é esses nossos instintos, que é o que a psicanálise coloca, que todos nós já trazemos, é inato no ser humano. O ego vai ser a estruturação desse id já no meio social onde nós estamos inseridos. Aí vai ser formado pelos nossos pais, nossos familiares, a escola, as instituições, porque nós trazemos, ao nascer, nós já trazemos esse instinto. Ninguém nos ensina a sucção, de sentir a fome, que aí são esses instintos, fome, sede, essas necessidades. E aí, as pessoas que estão nos cuidando, ela vai nos estruturando. E essa forma é o ego, que aí nós vamos passar a perceber esse meio externo com essas pessoas que começamos a conviver. Então ele é construído, Josi, nesse processo de desenvolvimento humano. Né? Então, em cada reencarnação, nós vamos estruturar um ego. Então, em cada encarnação, vamos ter um ego, vamos ter uma personalidade, que ela é de acordo com a nossa existência daquele momento. O superego, como o nome já diz, ele já é esse ego super. Esse id, nós dizemos que é inconsciente, porque nós já trazemos. O ego é a parte consciente, porque é essa parte que nós estamos aprendendo aqui com os outros, né? Com o outro. E o superego, ele passa a ser também uma instância inconsciente, porque é aquele que vai nos colocar os limites. É onde vai vir a repressão, as instituições, que é necessário, porque senão nós iríamos viver de forma instintiva. O egoísmo que Dalvani falou, eu quero isso, né? Eu quero essa blusa de Lúcia, não importa, eu mato, faço porque eu quero. É aquela parte instintiva do atavismo que nós falamos aqui, que foi no processo que passamos evolutivo, lá na forma animal, que o instinto é uma forma da nossa natureza, por isso que nós temos duas naturezas, pelo corpo a natureza animal e pelo psíquico a natureza espiritual. Então nós precisamos do superego, que é o que vai nos dar essa condição de vivermos civilizadamente. Eu queria só complementar desse ego, na estruturação desse ego, né, como Josi falou, nós sabemos que existem os registros
no perispírito, nós chegamos aqui no planeta Terra, já com nossos registros, mas aí o nosso meio, a nossa socialização, o nosso núcleo, a partir do nosso núcleo familiar, aliás, a partir da vida intrauterina, esse ego já começa a ser estruturado. Por quê? Porque vai depender a partir do momento da concepção, o momento dessa concepção, como foi essa gravidez, como foi esse desenvolvimento dessa criança, o núcleo familiar onde foi desenvolvido, onde foi estruturado esse ego, as inter-relações, as relações interpessoais, as relações sociais. Então, todo esse arcabouço contribui para essa estrutura da personalidade, do ego, somando-se aos registros que nós trazemos de outras existências. Isso. Então, é muita coisa para a gente. É interessante. Então, aí a gente vê o quê? Que, digamos, o que eu sou hoje não é apenas fruto dessa bagagem reencarnatória que eu trago. É assim? Sim. Isso também Sim. ela é construída aqui agora. Então, determinadas problemáticas, determinados conflitos que nós temos, eles são desenvolvidos nessa própria encarnação. Sim. Isso não quer dizer tudo que eu passo aqui é porque, digamos, está dentro desse processo reencarnatório. Eu já trago aquela bagagem, eu já trago uma determinada dificuldade, mas aqui eu posso vir a somar. É interessante, né, que aí a gente possa realmente ir procurando se reconhecer, penso, nessas instâncias. Sim. Tanto do id, do ego e do superego. Como é que eu ajo? Eu ajo mais de forma instintiva? Não é? Eu sou muito impetuosa, entende? Eu sou uma pessoa que eu tenho, digamos assim, as minhas ações, a minha estrutura é mais equilibrada. Quando a gente procura, digamos, um tratamento psicológico, nós entendemos assim, que digamos, o indivíduo ele vai buscar qual a função dessa psicoterapia, né? Seria justamente equilibrar esse ego. Certo? Dar uma equilibrada nesse ego, para que o indivíduo nem funcione tanto aqui no extremo, que seria o id, e nem tanto aqui no superego, certo? Então, sendo uma pessoa, nós temos a oportunidade de termos pessoas que nos procuram, que tem esse superego muito acentuado. Então, são aquelas pessoas que entram em conflito porque elas desejam algo e não conseguem realizar também aquele algo, porque esse superego ele está extremamente exacerbado. E aí eles não conseguem realmente, digamos, vivenciar pequenas desejos, situações, porque esse superego inibe. Ele está sempre ali parado, estacionado, sem conseguir prosseguir por conta do superego. Ou o id, que é totalmente avassalador. Então, se eu quero, eu tomo. Eu não tenho a blusa de Josi, mas eu vou lá e pego a blusa de Josi. Então, isso é uma forma assim. Então, é interessante eu ir me conhecendo nessas instâncias para ver como é que eu funciono. Então, a partir desse momento, você vai se percebendo. Então, como é que eu me comporto perante a vida? Então, eu sou mais assim, e Josi falou uma coisa aqui, que nós chamamos a síndrome de Gabriela, que é eu sou sempre assim, você sempre assim, vou morrer assim, né? Então, nós como acreditamos em reencarnação, então a gente sabe que tudo pode mudar. Mas é importante eu ver essa diferença. Mas aí a gente vai ver no homem, esse ser psíquico é um ser realmente bastante complexo. E a doutrina espírita, ela faz que se combine esses elementos em formar essa unidade viva, né, Vênus? A saber, você poderia citar quais são esses elementos e falar um pouco a respeito dele? Esses elementos que nós já até falamos aqui, corpo, perispírito, espírito, assim, de uma forma muito rápida. O self, né? Que o internauta solicitou. É verdade. Self. E aí... A questão do self, né? Esse ego e esse superego, nós percebemos aqui na fala das nossas colegas, que é como se fosse uma briga constante. Eu posso, não, você tem limite. Eu posso, você tem limite.
Quando nós alcançamos essa plenitude de dizer, de já saber que eu não posso tudo, eu tenho meus limites, mas aí eu já estou assim equilibrado com o meu autoconhecimento, eu já sei o que é necessário para mim, o que me faz bem, o que não faz, eu já sei fazer toda essa distinção. Então nós vamos alcançando esse self, que seria a plenitude para o espírito, para a psicologia acadêmica é o self, para o espiritismo, para a doutrina espírita, é exatamente a evolução, o progresso do ser, o adiantamento do ser. Aquele que para muitas religiões seria o quê? Não, ele agora é um anjo, ele agora é para a doutrina é um espírito evoluído. Então ele atingiu esse self. Muito bem. Nós temos uma contribuição aqui do internauta, nós agradecemos pela participação. É o senhor Geraldo Magela que pergunta o seguinte: como faço para diferenciar mediunidade de uma ilusão psicológica? Então, a gente está vendo que realmente são vários os caminhos. Então, nós vamos entrar aqui já na questão da mediunidade e da ilusão psicológica. Kardec, na Revista Espírita, ele coloca algo assim, bem simples, que é difícil, não vou dizer que é fácil, até entrando aí já, que seria um tema para outros programas, a questão dos transtornos psicológicos. Quando você não vê que aquele, vamos dizer, se eu estou vendo alguma imagem que acho que é um espírito, para saber se é um espírito realmente ou se é uma ilusão, se você começar mentalmente a tentar se comunicar e não houver respostas, comunicação, com certeza é uma ilusão. Porque todo espírito é um princípio inteligente. Por menos esclarecido que ele seja, ele vai ter como se comunicar, nem que seja através das batidas, como a gente vê com as irmãs Fox, que ele lá tenta se comunicar. Então, sempre a diferença que nós vamos ter para identificar é se há ali um princípio inteligente, se há alguma forma de comunicação. Aí nós vamos ter a certeza de que ali é um espírito e não uma ilusão. E a gente sempre fala também, viu, seu Geraldo, que é importante também a gente ter um diagnóstico diferencial. Procurar um oftalmologista para ver se de repente a gente não tem algum problema na visão também. É importante, a gente até ri, mas é uma realidade. De repente a gente pode estar com alguma deslocamento de retina, não sei, alguma coisa do tipo, que não é minha área, mas acontece. Viu? Ou não está passando por um processo assim, de pressão muito grande, de uma emoção muito forte, que também pode ocorrer. Num processo em que você está sendo pressionado por alguma problemática da vida, você pode ver coisas, pode ouvir coisas que realmente não diz respeito, mas é a sua questão psíquica que naquele momento está desordenada. Isso. É importante a gente fazer como Lúcia pontuou, esse diagnóstico diferencial. Por quê? Porque enquanto estamos aqui, nós somos espíritos, nós somos corpo, nós somos mente, nós somos emoções. Então nós precisamos cuidar desses 4 pilares, porque todos são importantes. Se um desses pilares encontra-se desorganizados, os demais desorganizarão. Então o corpo precisa ser cuidado. As emoções precisam serem cuidadas, o mental precisa ser cuidado também, e o espiritual. A gente nem pode dizer que tudo é espiritual e que tudo é mental, que tudo é psicológico, que tudo é orgânico, mas nós precisamos e nós temos o dever de, enquanto psicóloga, a gente tem o dever de orientar os pacientes que recebemos em nossos consultórios, orientar nos sintomas que está trazendo e indicar também a clínica, o trabalho medicamentoso, encaminhar para os médicos, para procurar suas clínicas, para fazer seus exames,
para primeiro ver o que tem organicamente, paralelo ao que está sendo trabalhado psiquicamente. Pois é, a gente vê, eu posso citar um exemplo aqui muito rapidamente. E espiritualmente. A respeito de certa vez me aconteceu de uma mãe trazer uma criança, uma pessoa não espírita, e nos trazer uma criança que estava num acompanhamento psicológico e que a psicóloga queria encaminhar para um psiquiatra para tomar a determinada medicação, justamente porque dizia que a menina estava com delírio e estava vendo pessoas e tudo mais. E aí aconteceu dessa mãe entrar em contato conosco, já que ela conhecia uma outra pessoa que nos conhecia, enfim. Então, daí ela nos trouxe essa criança. Então, para que realmente a gente pudesse ver se era algo espiritual ou não, de repente. Então, o que nós percebemos através de alguns rápidos atendimentos com essa criança é que realmente era tudo fantasia. Não tinha espírito, não tinha delírio, a menina não estava vendo coisa nenhuma. Então, daí, realmente, neste caso especificamente, não foi necessário encaminhar a menina para o psiquiatra, que muitas vezes é o caso de se encaminhar e é necessário se tomar a medicação. Mas neste caso especificamente, não foi necessário, porque era uma criação mental devido a uma série de outras questões que a menina estava fantasiando que via pessoas e via algo e até conversava, e na realidade não era. Então, quer dizer, acontece muito, e esse cuidado que a Dalvani colocou é importante, que é de nós termos justamente esse cuidado. Nem tudo é espiritual, nem tudo é físico. Então, para que realmente a gente busque respostas para que eu possa entender. Então, se você sente algo, se você está realmente aflito, está em conflito, vamos procurar ajuda. Procura lá na tua casa religiosa que você pode ter uma resposta. Procura, se for o caso, na casa espírita. Procura um profissional na área de psiquiatria, de psicologia, para que você busque essas respostas. Mas, diante de tudo isso que nós estamos falando, Josi, eu fico pensando assim, de repente, em que nos ajuda exatamente, bem objetivamente, para que os nossos internautas possam entender. Em que ajuda especificamente sabermos da vida além do túmulo? Essa fé no futuro vai mudar alguma coisa em nossa vida? Muda bastante. Eu acredito que muda em tudo. Se nós sabemos que nós temos, somos seres imortais, que tudo que construirmos, ele vai servir para sermos pessoas melhores. Nós não estaríamos vivendo, e aí pegando bem concretamente, contextualizando, esse momento hoje que passamos no país por uma crise ética moral, porque eu sei que moralmente tudo aquilo que eu faço, ele tem uma consequência. Nós evitaríamos muitas situações que estamos hoje vivenciando. E é algo que eu acho bem interessante. Nós escutamos muito as pessoas dizendo: mas fulano é tão bom, é ótimo e morreu, e fulano que é tão ruim, tá aí. Nós não esqueçamos que eu estou sendo boa, ótima hoje, porque eu estou plantando para colher amanhã. E hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei ontem. Então, se eu estou sendo boa, procurando me melhorar hoje, para que amanhã eu venha melhor ainda. E aquele que nós estamos percebendo como uma pessoa que está desarmonizando tanto ele como as pessoas ao redor, ele está plantando para colher amanhã. Então, essa questão de nós sabermos que somos espíritos imortais e que tudo que nós fazemos tem consequências, isso tornaria o mundo, o planeta onde nós estamos, bem mais agradável, bem mais harmonioso. Bem mais, com certeza. E a gente, só para contribuir um pouco, a gente não acreditar seria até a gente banalizar a filosofia, banalizar a ciência,
Porque os estudos, a ciência está cada vez mais avançando, graças. E aí, tudo aumenta, tudo se renova, Então a gente precisa acreditar mesmo, porque as pesquisas estão em evidência e a gente está recebendo o resultado dessas pesquisas, a gente sabe, e tem que continuar mesmo. Então, a gente não acreditar seria banalizar muito a filosofia e banalizar a ciência, se não acreditássemos. Eu digo mais além, Dalvani. Não era só banalizar a ciência, mas principalmente Deus. Sim. Porque que Deus seria esse que criaria alguém que é bom, que já é anjo, e alguém que é mau, que ainda não está no caminho do bem. E essa pessoa só teria oportunidade em uma vida, né? Não, morreu, pronto. Então ele ou é... Então, que Deus seria esse? Que justiça seria essa? Então, a imortalidade, ela nos dá essa confiança, essa certeza que nós temos uma oportunidade melhor, temos a oportunidade de melhorar e que Deus é justiça, amor, caridade e tudo mais. Verdade. A gente está sempre a observar por todos nós. Então, é importante que nós possamos entender que esse ser psíquico é um ser realmente constituído de corpo, perispírito e espírito. Assim nos fala a doutrina espírita nesses 3 corpos, que é importante nós levarmos em consideração, entendermos que muitas das dificuldades nossas, na nossa vivência, nas nossas relações interpessoais, elas são advindas de um outro momento, de uma outra encarnação nossa. E por isso que às vezes eu tenho dificuldade com um colega de trabalho, com o pai, com a mãe, com o irmão. Então, quer dizer, advindas daí de outras existências. E nós estamos aqui, realmente, quando nos deparamos, nos defrontamos com essas pessoas, sem a recordação, graças a Deus, da existência anterior, então é o momento da reconciliação, é o momento de aprendermos a amar, é o momento de aprendermos a fazer diferente, porque nós nos reencontramos para nos amarmos, para repararmos as diferenças que existem. Então, quando tivermos, vamos procurar avaliar, ter um olhar mais alargado para que eu possa realmente entender o que acontece comigo. Então, a gente até aqui nesse momento, a gente vai solicitar, né, a todos que estão nos ouvindo, aqueles que realmente acham importante esse momento, esse autoencontro que nós vamos ter aqui, pelo menos a princípio, uma vez no mês, certo? Para que nós possamos, no primeiro sábado de cada mês, nós possamos estarmos aqui e nos encontrarmos. Tem algum tema que você gostaria que a gente falasse? Tem algum tema que realmente você acredita que seja relevante? Então, manda aí pra gente, para que nós possamos aqui, dentro da nossa programação, dentro do nosso planejamento, elegermos a sua sugestão. Então, sendo assim, nós estamos chegando ao final do programa, queremos agradecer às amigas, irmãs, agradecer a todos que favoreceram este momento, a você especialmente, que está a nos ouvir. Nós queremos deixar, assim, um abraço muito forte e falar para você que nós nunca estamos sós, nós estamos sempre amparados pela justiça divina, pelos guias protetores. E eu vou passar a palavra aqui para as colaboradoras, para que elas possam se despedir também. Agradecer aos internautas e fechando esse nosso pensamento da tarde de hoje, nesse programa de autoencontro, eu diria, né, que esse autoencontro, nesse processo educativo, ele está trazendo esse instrumento da evolução espiritual, que poderíamos traduzirmos como a proposta que a doutrina traz, que é essa transformação espiritual, é a reforma que ela tanto nos traz. E aí alguém pode perguntar, mas como é que a gente faz esse processo da reforma? Tem 2, primeiro, a autoobservação. Que tipos de emoções eu estou sempre a encontrar comigo? A raiva, a tristeza,
Em que momento? Isso a gente chama autoobservação. Depois a autoanálise. Em que momentos surge? Quando determinadas situações, como é? Porque nesse processo é o que nós falamos, aquilo, né? Trazemos aquilo que Santo Agostinho já dizia, que no final da noite, quando ele deitava, ele fazia uma reflexão do que tinha feito. Então, nesse processo é que nós vamos nos buscando, nos encontrando, porque o outro é o espelho daquilo que nós não queremos ver. E eu gosto sempre de frisar assim, não é que o outro não tenha, não é que Lúcia não tenha aquilo que me incomoda tanto. Ela tem, mas por que é que me incomoda? Porque se é ela que tem essa imperfeição, essa dificuldade. Então por que é que eu fico tão incomodado? Porque daí eu começo a criar situações, a melindres, ressentimentos, mágoas. Então é nesse processo, é nesse caminhar que nós queremos fazer esse autoencontro. Um beijo para todos. Muito obrigada por este momento, né? Nós estamos aqui esperando novas sugestões. A reforma íntima é um processo longo, é um processo que requer realmente você penetrar dentro de você mesmo e rever e buscar todos os seus conteúdos e trabalhar esses conteúdos junto com o seu meio social, com a sua família. E mesmo a evolução dependendo só de cada um individualmente, nós aprendemos no social. Muito obrigada. Um beijo para todos e um abração. Ok, eu quero convidar a todos os internautas e a todos nós para ficarmos nesse momento com uma das leis morais, que é a lei do amor. A lei do amor. A lei do amor é onde nós encontramos o resumo e a essência de tudo que necessitamos para a educação da nossa alma. Então vamos ficar com isso, vamos ficar com essa centelha, com essa lei de amor, internalizar esse amor e buscar em nós mesmos esse amor, essa essência divina que está em nós, ainda tão profunda. Entrar em contato com o nosso self, com esse ser integral que todos nós temos internos. Muito obrigada, um grande abraço. Pois bem, e é assim que nós vamos encerrar e convidando vocês a participarem 4/4, conflitos psicológicos na atualidade. É o tema que nós vamos tratar aqui, os conflitos psicológicos na atualidade. Então vai ser mais específico, né, do que este que nós aqui iniciamos hoje, que era para abrirmos esse projeto, esse programa que se chama Autoencontro, um encontro com você mesmo. Um grande abraço, muita paz, e nós vamos assim pedirmos a nossa amiga Vênus para fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, espíritos benfeitores e amigos aqui presentes, queremos agradecer pela oportunidade desta encarnação, de estar neste planeta, da família que temos, do trabalho, do meio social. Agradecermos por tudo, Jesus. É uma oportunidade de crescimento. Que todos imbuídos nesse projeto tenham coragem e confiança de prosseguir e em todos os projetos da nossa vida. Obrigada e muita paz. Graças a Deus.